Olá, hoje nós estamos aqui no Museu Histórico Willy Barth, em Toledo, com a presença do professor Leandro Crestani, dando início a um belíssimo projeto do Museu Histórico, História em Prosa. Esse novo projeto da Secretaria de Cultura, que tem como objetivo valorizar a pesquisa dos nossos historiadores, da pesquisa que é produzida na área de História e Memória no estado do Paraná. Então, para isso, nós convidamos diversos historiadores, tanto da UniOeste como da Unespar, para estarem presentes nesse lindo projeto que vai ser desenvolvido de forma quinzenal, com a veiculação desse programa de forma quinzenal nas nossas redes. Nesse primeiro momento, nós iremos abordar diversos temas com a presença de diversos pesquisadores. Nós abordaremos temas como a relação entre história e cultura, a relação entre história e a literatura como fonte de produção historiográfica, a relação da história com os aspectos da constituição, da colonização da região oeste e também da região fronteiriça, e também a questão da imigração e do êxodo. Esses são temas que serão abordados pelos nossos entrevistados ao longo dessa programação do História em Prosa. Nesse primeiro momento, nós temos aqui o professor Leandro Crestani, que foi convidado para abrir o nosso projeto, para apresentar um pouco da sua pesquisa de doutorado. E eu gostaria de fazer primeiro uma breve apresentação do currículo do nosso primeiro entrevistado nesse momento. O professor Leandro Crestani é doutor em História Contemporânea pela Universidade de Évora, Portugal, mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, e licenciado em História, Normal Superior e Pedagogia. Atualmente realiza o estágio pós-doutoral em História Pública pela Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, no campus de Campo Mourão. É membro do grupo de pesquisa Cultura, Fronteira e Desenvolvimento Regional pela UniOeste e também membro na Universidade de Évora do Centro de Investigação de Ciência Política. Tem experiência na pesquisa, na área de História em Pesquisa Regional, Local, Conflitos Agrários e também em História Comparada, Transnacional, Fronteira Brasil e Argentina, e História Pública, além de experiência no ensino de História na rede pública municipal, tecnologias digitais de informação e comunicação. Atua como professor no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgas, no campus Toledo. Muito obrigada, Leandro, pela tua presença em abrir esse nosso projeto História em Prosa. Ficamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite em compartilhar um pouco da sua pesquisa de pós-doutorado, nesse nosso bate-papo aqui em História em Prosa, que essa é a nossa intenção, E o tema que você traz para nós, nesse momento, é o Oeste do Paraná e o mito do vazio demográfico. Então, a minha primeira pergunta, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, o porquê o mito do vazio demográfico? Qual é o foco dessa pesquisa que você realizou no doutorado em História em Évora? Em primeiro lugar, agradecer, Roselaine, o convite. É uma honra estar aqui abrindo essa proposta. Bom, eu trago essa questão do mito do vazio demográfico, que é bem interessante. No meu mestrado, eu pesquisei muito sobre os conflitos agrários na região oeste do Paraná. E um dos pontos que eu achei bem interessante é que se tem uma visão de vazio demográfico para um território que era habitado, tanto pela presença indígena como argentina e paraguaia. E mito no sentido que começa a contar a história do oeste do Paraná a partir de 1930. Então se criou essa ideia de vazio demográfico. Se você for fazer uma análise, de 1881 a 1930, na historiografia tem essa concepção de vazio demográfico. Mas isso é uma coisa criada. Mas por que essa ideia do vazio demográfico? Ao pesquisar sobre os conflitos agrários e comparando essa região de fronteira, eu me deparei com uma situação. É vazio nas reproduções históricas que nós temos, principalmente por esses historiadores memorialistas ou
historiadores ou sujeitos que escreveram sobre a história local vinculado às companhias colonizadoras. E esses indivíduos, eles reproduzem uma versão de uma história oficial, que é a história dos grandes sujeitos. E eu me interessei muito porque, ao pegar os relatos de viajantes que passaram aqui pela fronteira oeste, pegar os relatórios de província, pegar toda a questão cartográfica e o censo, você tinha a presença indígena, a presença paraguaia e argentina. Mas isso tem toda uma questão, uma lógica para criar essa ideia de vazio demográfico. Por quê? Em 1850 foi aprovada a Lei de Terras. E nessa Lei de Terras ela traz a seguinte concepção: para você ocupar um território, um local, esse espaço tem que estar vazio. Se tivesse a presença indígena ou de algum sujeito, não poderia ocorrer esse processo de ocupação. Então, pegando no caso do oeste do Paraná, que é uma corrente de encontro de frentes de imigração, a sulista e a nortista, para ocupar esse território ele tem que estar vazio. Então, a concepção que surgiu nesse período não vai fazer o registro da presença indígena, não vai trazer à tona a presença dos argentinos nas obragens aqui, porque eu precisava justificar que era vazio para ocupar esse território. Então, a ideia de vazio demográfico, ela surgiu pensando numa perspectiva de mercado de terra, ou seja, era um local que estava em expansão da fronteira oeste, e isso acontece principalmente pela política nacionalista do Getúlio Vargas, da marcha para o oeste. Então, assim, havia pessoas habitando esse território. Só que para poder ocupar, colonizar e começar todo esse processo de desbravamento, você teve que ocultar a presença dos sujeitos que estavam aqui primeiro, antes das frentes migratórias. Então, nessa concepção de vazio demográfico de ser um mito. E é um mito que a historiografia se reproduz muito. Se você pegar as obras dos historiadores ou memorialistas locais, parece que o oeste do Paraná ele só existe a partir de 1930. E isso é uma questão bem interessante que eu gosto de abordar sobre a história local e regional do oeste do Paraná. Certo. Nesse sentido, então, a tua tese, né, a pesquisa que tu desenvolveu, ela caminha nesse sentido de desconstruir uma tese oficial de história sobre a colonização da região oeste? Sim, na verdade, para provar esse processo de ocupação e colonização na fronteira oeste, eu fiz um estudo comparado e transnacional entre a fronteira oeste do Brasil e a fronteira nordeste da Argentina, da província de Misiones. Eu fiz uma comparação. E como que porque o historiador ele utiliza métodos para comprovar essa informação, diferente de algumas narrativas da história local que vai mais só pela oralidade. Então, através de relatos de viajante, censos demográficos, os relatórios presidenciais e os relatórios de província, eu fiz todo um mapeamento da fronteira oeste do Paraná e da fronteira nordeste de Misiones entre os anos de 1881 a 1930. O que eu trago? Primeiro, eu fiz uma comparação do que os viajantes falavam sobre essa região fronteiriça. Porque é bem interessante, se você for pegar, e é uma coisa que carece muito na história do Paraná, o Paraná espanhol. Porque se for analisar o que seria o oeste do Paraná, iria até Guarapuava. E na minha tese de doutorado, eu trago todo esse mapeamento de como chegou nessa configuração territorial hoje do oeste do Paraná. E eu trabalho muito com a questão dos relatos de viajante. Vou citar o caso dos viajantes brasileiros, Domingo Nascimento, José Muricy, Arthur Franco, entre outros que eu trago na minha pesquisa, que esses viajantes, eles não são pessoas qualquer que estavam se aventurando. Eles têm ligação com o governo, são militares, eles
têm conhecimento da questão da terra, eles estão fazendo uma análise das potencialidades. Então, esses viajantes, em seus relatos que foram publicados, igual o do Domingo Nascimento pela Fronteira, ele tem toda uma descrição da trajetória da viagem até chegar nessa região de fronteira. Só que daí ele vai descrever a vegetação, a qualidade da terra, os locais onde tinha índios mansos ou bravios. Então, assim, é uma descrição rica dos detalhes. E no momento, quando eu pesquisei sobre os conflitos de terra e eu vi que tinha presença indígena, só que nessa historiografia oficial não aparecia, eu fui buscar nos relatos de viajante. E no relato de viajante, esses sujeitos que estavam ocultos, eles aparecem nesse processo. E eu parti dos relatos de viajante, daí eu fui para os documentos oficiais, porque eu queria ver se tinha esse ocultamento nos documentos oficiais. E, principalmente nos relatórios de província do Paraná, traz a presença indígena, as políticas de catequização, a importância de estar ocupando, criando cidades para a retirada desses sujeitos aqui pertencentes. Já na questão do censo demográfico, eles são ocultados, eles são muitas vezes tidos como caboclo ou outros não têm essa definição. Existe então uma invisibilidade de populações que habitavam a região oeste antes daquilo que foi conhecido como a marcha para o oeste no sentido de colonização. No senso comum, vamos dizer assim, para as pessoas mais comuns, que não detêm um conhecimento, vamos dizer, científico sobre a questão da história, nós temos conhecimento de que a região oeste do Paraná foi colonizada por enfim, gaúchos, catarinenses que vieram fazer esse desbravamento desse território pretensamente vazio. Então, nesse sentido, a tua tese, ela dá visibilidade para essas outras populações e de que forma que a gente pode, vamos dizer assim, mensurar melhor quem são essas populações que estavam aqui. Você mencionou a questão das populações também dos espanhóis, a presença do Paraná espanhol e a questão do Paraná indígena, que eu gostaria que tu abordasse um pouquinho mais. É que, na verdade, quando você se fala sobre o Oeste, você parte sempre das correntes migratórias. Mas nós temos que entender o Oeste do Paraná, que é o objeto da minha fala, em 4 etapas de ocupação. Nós temos uma primeira ocupação, que é a população nativa, que vai até o processo da chegada das missões jesuíticas aqui na região. Então, nós temos a presença das missões jesuíticas numa segunda etapa de ocupação, espanholas. Uma terceira etapa de ocupação, as obragens, ou seja, com a presença dos argentinos e do Paraguai explorando o ouro verde, a erva mate e também a madeira aqui presente. E a quarta e última etapa de ocupação, que são as companhias colonizadoras privadas. Então, assim, eu fiz todo um resgate porque se parte sempre desse processo de ocupação das companhias colonizadoras privadas. E esquece dessa terceira etapa que equivale à questão das obragens, esses sujeitos que estavam aqui presentes, explorando a erva mate, escravizando. Nós temos também um ponto bem interessante que não aparece em relação da historiografia local, a escravidão branca no oeste do Paraná, ou seja, tanto os paraguaios, os brasileiros e os indígenas que eram escravizados nas obragens, nesse sistema de exploração extrativista. Então, nesse sentido, eu busquei fazer todo esse resgate, mas tentar mostrar a presença indígena, porque se fala de uma identidade do oeste do Paraná sempre a partir de uma matriz sulista, esquece de toda essa trajetória histórica. E se não tivesse tido também a política nacionalista do Getúlio Vargas de Marcha para o Oeste de 1930, até a região de Guarapuava seria de origem espanhola, ou seja, ou da Argentina ou do Paraguai. Então, assim, nós temos um processo de ocultamento histórico e uma criação de uma identidade. Então, nesse sentido, eu busquei fazer esse resgate, reconstituir esse passado da ocupação que muitas vezes ele não está visível nas nossas histórias locais.
Ok. Vamos abordar então no próximo bloco mais essa questão da identidade da formação, né, do paranaense da nossa região oeste, no próximo bloco, então, do História em Prosa. Voltamos então com o segundo bloco do História em Prosa, com a presença do nosso pesquisador, o professor Leandro Crestani. No primeiro bloco, ele perguntava então sobre a questão da formação da identidade cultural, né, da região oeste do Paraná. Qual é a relação, então, dessa formação da identidade cultural com as relações fronteiriças e multiétnicas, diríamos assim, presentes aqui na nossa região? Assim, Roselaine, nós temos que entender múltiplas identidades nessa questão da Constituição. Nós temos a questão argentina, paraguaia, indígena, cabocla, posteriormente a sulista e a nortista. Então, nós temos uma múltipla identidade nessa região de fronteira. E é até interessante que essa ideia de pensar uma identidade da fronteira oeste. Isso era uma coisa que preocupava muito o governo. Até o tipo de sujeito que vai ocupar essa região de fronteira. E nós temos, se você for analisar, uma certa preferência, tanto em Misiones como aqui no oeste do Paraná, pelo imigrante de origem europeia. Então, foi tentado criar uma identidade, e o Sul, como um todo, tem essa perspectiva da criação de uma identidade europeia. Isso se dá também de uma política ainda na época do governo do Império, que tinha o medo do Brasil se tornar uma África, ou seja, de cada 10 pessoas que habitavam aqui, 7 eram negras de origem africana e 3 brancas. Então, tinha que desenvolver a famosa política do branqueamento. A região sul foi a região escolhida pelas condições climáticas e características da própria origem, a questão da Europa, tem as mesmas condições, e incentiva uma corrente migratória para o sul para fazer essa política do branqueamento. O que isso impacta no oeste do Paraná? Ou seja, também essa perspectiva da corrente migratória que vai vir aqui para o oeste, em busca de desenvolver, tem esse sentido, ou seja, retirar, igual alguns relatos de viajante traz, as malezas da terra, que seria, em certos casos, os indígenas, que é bem interessante nos relatos de viagem, que eles colocam o seguinte: tacando fogo no mato, você tira todas as malezas da terra, ou seja, você retira a vegetação, as árvores, os indígenas, para você poder ocupar. Então isso é bem nítido em vários viajantes que passaram por aqui. Então, nesse sentido, se projetou uma identidade. Então é bem interessante entender que essa característica sulista, a partir de 1930, vem nessa concepção ainda do Império, de uma política de branqueamento, ou seja, vamos branquear o Brasil, nós vamos ter um tipo ideal de colonizador para a fronteira. E se você for pensar aqui o oeste do Paraná, o oeste ele tem que ser entendido como um espaço transnacional, porque não tinha uma identidade brasileira aqui antes de 1930. As pessoas, onde é o município de Foz do Iguaçu, falavam em espanhol. E é bem interessante que alguns relatos que os próprios sujeitos que estavam a serviço de proteger a fronteira, eles falavam espanhol. Em alguns casos, as escolas só falavam em espanhol. Então, assim, nós não temos uma identidade brasileira. Então, a política nacionalista do Getúlio Vargas de 1930 ajudou a consolidar essa presença brasileira nessa região. Mas ela era uma região transnacional, ou seja,
a presença de argentinos, paraguaios, indígenas nesse processo de exploração. Então não tinha essa identidade. E eu consegui observar esses pontos a partir do momento que eu não tive mais aquele olhar nacionalista da fronteira, aonde que eu utilizei a metodologia de um estudo comparado e transnacional, que para entender o que era a fronteira oeste, eu tinha que entender o outro lado dessa fronteira, que era a fronteira nordeste de Misiones. E o ponto comum que saía tanto de Buenos Aires, essas expedições de exploração, e de Curitiba, eram as cataratas do Iguaçu. Que daí é um detalhe bem interessante, que tanto a Argentina como o Brasil, desde 1881, já via um potencial energético das cataratas do Iguaçu. Tanto desse desenvolvimento da energia, que hoje nós temos a Itaipu Binacional, como também da potencialidade turística da região. E sem contar também na qualidade do solo para o desenvolvimento da agricultura. Então, pensar esse processo de colonização de pequenas propriedades, foi tudo estratégico, dado o mapeamento que já tinha no período. Nesse sentido, tu fala da questão de ser estratégico. A gente poderia também fazer uma correlação dessa, vamos dizer assim, dessa colonização, desses processos fronteiriços estarem relacionados também com os ciclos econômicos estabelecidos aqui na região, estabelecer os ciclos de colonização com os ciclos econômicos da região como um processo estratégico do governo? Eu vejo a fronteira mais como uma reserva de terras assim para evitar o excedente nos grandes centros. E também pensando nessa perspectiva do que explorar. Conforme ia se findando os ciclos, você tem que ir para outros locais, está fazendo a exploração. Então nós tivemos, na terceira etapa de ocupação, as obragens, onde foi explorado a erva mate e a madeira. E o próximo ponto é as companhias colonizadoras que vão ocupar, vão continuar esse processo de exploração, vão formar as cidades que daí nós temos todo esse processo de desenvolvimento da agricultura. Então, uma outra etapa de ocupação e exploração da terra. O oeste, eu sempre vejo ele como um mercado de terras, mas no sentido de reserva de exploração. E foi nesse sentido, por muito tempo, tanto o governo nacional como o da província não tinha esse olhar para ocupar a fronteira oeste do Brasil como um todo. Mas a partir do momento que viu essa possibilidade da mercantilização da terra, da exploração e esse controle da região de fronteira, principalmente por causa da presença dos argentinos e paraguaios, nesse sentido que desenvolve essas políticas nacionalistas. Se a gente for olhar para a questão da colonização, né, da região oeste, pensando não só a região oeste, mas pensando a região oeste como uma região transfronteiriça, como tu tem colocado, que é a perspectiva que tu adota dentro da tua pesquisa. A gente pode ter um olhar mais romanceado sobre o processo de ocupação desse espaço, desse território, mas a gente também pode ter um olhar um pouquinho mais profundo, no sentido de compreender que sempre o processo de ocupação ele não é pacífico. Sim. Né? Nesse sentido, a gente poderia olhar, e a gente sabe que, que historicamente no Brasil nós temos conflitos em relação à questão da ocupação de territórios. A região oeste, isso também é comprovado que aconteceu, a questão dos conflitos agrários. Na região sudoeste, a gente sabe que teve a grande revolta dos poceiros. Aqui na região oeste, nesse sentido, existiu conflitos agrários nesse sentido? Isso daria um tema de uma outra prosa, que é um mito também, de um exemplo de reforma agrária o oeste do Paraná. No mestrado, eu pesquisei a questão dos conflitos de terra. Nós temos que entender que a região oeste, assim como a região sudeste, é uma região de conflitos pela posse da terra. No mestrado, eu pesquisei específico só os conflitos agrários. E é interessante que tem uma tentativa de ocultar esses conflitos. Isso se você conversa com as pessoas, principalmente com os mais antigos, os pioneiros, eles relatam essa questão dos conflitos agrários. Só que quando você vai partir para fazer a leitura
da história oficial não aparecem esses conflitos. É aquela tentativa de ocultar uma história vista de baixo, ou seja, a história do povo. O oeste do Paraná é uma região de conflito, ou seja, nós temos disputas em relação à posse da terra. Para você ter uma ideia, ali em Nova Aurora, teve um levante também de poceiros, que vinha a presença do Exército para poder conter. Só que isso, eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, não aparece na história do Paraná. Muitas coisas dos conflitos agrários não aparecem, ou seja, do jagunço entrar das grilagens. Sim, das grilagens de terra. Do jagunço chegar na terra de certas pessoas, que eu não vou citar nomes, porque nós temos que entender que a questão dos jagunços é uma história, ainda uma memória viva. Nós temos muitos parentes dessas pessoas. Mas para entender a situação, que eles vinham avisar se o sujeito não saísse, e eles vinham e matavam as pessoas. Ou seja, casas que pegavam fogo. É até interessante pensar na própria história do oeste do Paraná. Várias prefeituras que tinham as documentações de terra pegavam fogo. Era comum as prefeituras aqui pegar fogo, no município de Assis e região. Cartórios, os documentos falsificados, até essa ideia da grilagem de terra, ou seja, de você criar um documento de posse, colocar um grilo na gaveta e deixar para envelhecer esse documento. Então, assim, é uma presença bem marcante. Toledo teve conflitos de terra, isso eu escrevi num artigo com mais 3 colegas, que tem uma visão muito romântica no município de Toledo, dizendo que implementou um exemplo de reforma agrária. Não foi assim. Se você acompanhar o contorno dos municípios daqui de Toledo, foi pensado um tipo de população para ocupar essa cidade. Nós podemos comparar isso com Cascavel também. Até o crescimento de Cascavel é interessante. Tem um livro do Vander Piaia, Terra e Sangue, e ele retrata muito bem essa questão. Mas é aquela tentativa de controlar o passado, ou seja, se vende uma memória que muitas vezes não é aquilo que aconteceu. Então teve conflito, não foi um vazio demográfico. A região oeste tem essa questão de terras até hoje, que grandes famílias não têm o título de posse da terra, está fazendo uso capião desses territórios. Então, assim, é uma região de conflito. E é até interessante, Roselaine, que eu pesquisei muito a questão do município de Assis, Tupãssi, até Nova Aurora na minha dissertação. E você tem cada relato, só que as pessoas têm medo de contar essa história através de uma entrevista, porque assim, ainda os donos do poder estão, em certos casos, no poder, e as pessoas têm medo. A história oculta, né? A gente compreendeu um pouquinho do subterrâneo daquilo que está na história oficial. Essa é a ideia do História em Prosa, e que eu agradeço muito a tua presença, né, em contribuir para a gente ter um olhar mais profundo sobre a história da nossa região, do nosso município, do nosso estado. Obrigada, Leandro. Até a próxima.